Boa noite. Jesus está mudando a nossa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Posso te garantir muita coisa não, até porque eu não tenho garantia de nada. Mas a verdade é o seguinte: buscar-me-eis e me encontrareis de quando me buscares de todo o coração. É a palavra do Senhor que diz isso. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu sou o pastor Pedro Vux, sou pastor da juventude aqui da igreja. Seguinte, daqui a pouco tem Biuan, certo? Aproveita, fica aí no Biuan, dá uma chance pra gente hoje, certo? O ambiente já está preparado, hoje vai ser bom, hoje eu garanto, certo? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. A versão é a NVI. Está escrito assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo teu Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Primeiro ponto é que nem só de boas histórias a vida é feita. O Pedro e o João tinham feito uma boa ação, tinham participado de algo maravilhoso, tinham interferido positivamente na vida de alguém. Estavam fazendo a vontade de Deus e foram perseguidos. Mais do que perseguidos, eles foram interrogados. E mais do que interrogados, eles foram ameaçados. Eles ouviram ali o seguinte: ó, se continuar fazendo o que vocês estão fazendo, não vai ser bom o fim disso não. O que espera vocês, se vocês continuarem insistindo nisso, vocês já sabem o que é. Nós não estamos para dar uma segunda chance para vocês. A próxima vez é morte. Então parem com isso. Só que o Pedro e o João falaram: de jeito nenhum. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eles seguem a vida depois dessa confirmação. Quando foram soltos, eles voltaram para os companheiros. E eles contam tudo o que aconteceu. Eles contaram o que os chefes e os sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. A vida não é feita só de boa história. Às vezes o nosso ouvido está preparado para ouvir boa história, mas chega uma notícia inesperada. Chega uma notícia que mexe com a nossa estrutura. Vem alguém e conta algo que muda o rumo da nossa vida. Chega algo que balança a nossa estrutura. Chega algo que tira o nosso sono. Então a vida também é construída de momentos que eu não chamo de bons. E a vida não é só sobre boas histórias. Nós precisamos contar nossos dilemas. Precisamos contar nossas lutas. Precisamos abrir os nossos corações. A vida é feita de dias de sol e dias de chuva. A vida não é só brincadeira, não é só Disneylândia, não é só praia.
não é só piscininha, não é só promoção, não é só acréscimo no salário, não é só pix do nada. Todo mundo espera às vezes, né? Um pixinho do nada. Pô, não é assim. Na verdade é essa. Falar que eu não espero, esperar eu espero, mas não é assim. A vida é feita de dias nublados, dias difíceis, mas a hipervalorização da vitória nos impede de intensificar nossas orações. Se eu não escuto que tem coisa ruim acontecendo, se eu não escuto que a irmã está com câncer, se eu não escuto que o irmão está passando dificuldade, se eu não escuto que a senhora está com a conta de luz para cortar, se eu não escuto que meu amigo está lutando para ser jogador e lesionou, igual eu ouvi várias vezes, se eu não escuto que minha mãe está com causas que são difíceis de serem resolvidas, se eu não escuto que tem criança sendo sequestrada, se eu não escuto que tem cristão sendo decapitado no Oriente Médio, eu não vou intensificar minhas orações nunca, porque eu vou sempre achar que é o quê? O país das maravilhas. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, e ao ter aflições eu intensifico orações. É nessa direção que essa igreja está se movendo. Eles estão esperando uma notícia que é diferente da que eles tinham gerado expectativa. Mas a notícia que vem vira combustível. Olha, nesse início de noite eu quero te dizer, a notícia que vier para você é combustível para a sua oração. A notícia que vier vai mudar a sua vida de oração. Aquela igreja estava esperando talvez uma notícia, chegou outra notícia. Então tem gente que só sabe parar para ouvir notícia boa. Não para ouvir notícia de luta, não escuta isso não. História ruim, não escuto sofredor não. Eu não escuto derrota não. Ora, nós estamos vivendo um mundo onde todo mundo luta. E ao ouvir sobre a luta do outro, eu decido lutar com ele em oração. É por isso que eu luto com você mesmo não te conhecendo. E é por isso que de vez em quando vários de vocês me param durante a semana e falam: Vulcos, eu estou orando por você. E aí eu sei que vocês estão lutando as minhas lutas mesmo que eu não tenha falado. Então o Pedro e o João são sinceros. Nós precisamos ter ouvidos e olhos abertos para a realidade. Ouvir e valorizar a luta do outro. Não dá para fechar os olhos. Está todo mundo aqui ouvindo um monte de coisa. Mas sabe qual que é a verdade? Nós precisamos ouvir sobre quando o outro falhou. Sobre o quando o outro não acertou o que tinha que acertar. O Michael Jordan falou que errou diversos pontos decisivos. Muitos do que nós admiramos erraram quando precisavam acertar. Nós precisamos ouvir história de gente que voltou do campo missionário frustrado também. Sabe por quê? Ao ouvir que existe frustração no campo missionário, eu oro para que os próximos não se frustrem. Mas se eu escuto que está todo mundo só ficando milionário, só isso, só aquilo, eu falo: está tudo bem, basta enviar dinheiro. Mas o campo missionário não é sustentado só com dinheiro, sim com joelhos dobrados. Então eu preciso saber a realidade do outro para orar por ele. Às vezes você está do lado de uma pessoa rica e agora você está falando: não preciso orar por ele não. Por que não precisa? Não dói nele. Por que não precisa? Ele não sangra. Por que não precisa? A vida dele é invalidada por qualquer dor que ele sinta. Essa igreja primitiva está nos ensinando o seguinte: a vida do cristão também recebe combustível de onde menos espera. No versículo 24, acontece o que deve acontecer. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nesta hora, eu não vou fazer uma ligação. Nessas horas eu não vou ligar para o meu primo cheio de contatos. Todo mundo tem um contato, já viu? Quando o negócio aperta.
O cara cai na blitz, vou ligar pro meu primo aqui, ele resolve. Não é? Está todo errado, documento atrasado, multa que ele não sabe nem como pagar. Mas ele tem um contato que ele acha que vai resolver a vida dele. Ele está adulterando, mas ele acha que ele tem um contato que vai convencer a esposa dele de que ele é sincero. Nessa hora, quando a notícia ruim chega, não é uma ligação, não é um amigo que faz e acontece. Nessa hora, não é uma festa que eu vou propor. Quando a notícia ruim chega, o meu comportamento muda. Vai permanecer com o mesmo comportamento no dia difícil? O inimigo está vindo, você sabe que o exército está vindo na sua direção. Você vai permanecer do mesmo jeito? Notícia difícil muda o comportamento do crente que vivia fácil. Vem uma notícia que eu não esperava, ela muda a minha forma de enxergar o mundo, ela muda a minha forma de relacionar com o mundo. Então, eu não preciso acreditar que eu não estou sendo tratado, porque eu estou sendo tratado. Existe um ditado que diz o seguinte: não se faz bom marinheiro em mar calmo. Não se faz um bom cristão sem que ele necessite de 12 horas intensas de oração. Não se faz um bom cristão sem que ele renuncie a muitas coisas na vida dele. Não se faz um bom cristão até que ele entenda que se falaram com eles que isso aqui era um mar de rosa, o iludiram. Um cristão se faz quando ele entende que aqui em cima a pessoa não sobe para viver do altar. O altar é lugar de sacrifício. Uma vez um jovem falou comigo assim: ô Vux, eu quero viver do altar igual você. Eu falei: então você está errado, porque quando eu subi no altar eu morri. Da primeira vez que eu subi eu morri. A minha vontade morreu, os meus sonhos morreram, e eu me consagrei ao Senhor. Nós não falamos que quando sobe-se aqui facilita. Pelo contrário, as dificuldades são enxergadas de uma forma que talvez você nem imagina. Então a vida, ela é acrescentada de bônus espiritual em um momento de luto. Você lembra quando o nosso pastor contou para a gente aqui que ele estava doente? Lembra aí o que essa igreja virou? Lembra como foram aqueles dias? Lembra quando nossa fé foi acrescentada? Lembra como nós dobramos os nossos joelhos? E essa igreja aqui ouviu o seguinte: estão para matar um dos nossos. Ah é? Vai matar? Então é agora que nós vamos elevar a nossa voz. Ah é? É aqui que nós vamos intensificar. Ah, vai matar o Pedro e o João, eu quero ver. Porque nós vamos unir a voz aqui, nós vamos clamar ao Deus soberano. Nós não vamos clamar nem a Herodes, nem a Pôncio Pilatos, porque isso tudo aí, ó, marola. Nós vamos clamar ao Deus Criador do céu e da terra, o que criou o universo, aquele que disse pelo Espírito Santo, porque as nações se enfurecem. Nessa hora, eu não clamo a um Deus desconhecido. Nessa hora, eu não clamo a um Deus novato. Nessa hora, eu sei para onde aponta a minha oração. Eu oro em direção a um Deus que não conhece a derrota. Eu oro em direção a um Deus que nunca retrocedeu. Eu oro em direção a um Deus que em Provérbios está escrito o seguinte: o coração dos reis é como um rio na mão dele. Então aquela igreja intensifica, juntos levantaram a voz. Nessa hora eu reconheço quem resolve. Nessa hora eu reconheço e invoco um nome todo poderoso. Nessa hora o homem sai de cena definitivamente e entra o Criador do homem. É nessa hora que a criatura se entende como criatura e reconhece Deus como Criador. É incrível o que está acontecendo aqui. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos, eles foram articulosos de forma difícil. Então nós precisamos entender que existe injustiça. Existe injustiça. Existem situações que de fato machucam. Situações que a gente não precisava viver mesmo.
porque é injustiça. Situação que você olha e fala, eu precisava passar por isso. Aí depois você entende o que está sendo dito aqui no versículo 28. Olha, o Herodes e o Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, mas eles só fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Nem o maldoso articula algo se Deus não dizer, pode articular, porque eu sei aonde meu filho pode chegar. Pode articular, pode machucar, pode levar o carro dele, isso aí não é nada não, eu sei aonde está a fé dele. Eu sei como que ele vai crescer, isso aí quebra, o celular dele, quebra. Eu tenho certeza que ele vai estar com os joelhos dobrados 12 horas ininterruptas do mesmo jeito. Será que hoje nós temos essa ousadia para falar, a tempestade pode levar o que eu chamo de meu, que eu vou continuar com os joelhos dobrados. Pode fechar aquele contrato para o bem ou para o mal, eu vou continuar buscando. Pode ser sim ou não, eu vou continuar buscando. Nós cantamos, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Eu me lembro, em 2019, eu me propus a participar de algo, que eu e minha esposa oramos muito. E era algo que mexia muito comigo. E eu estava indo para ver o que dava. Quando eu peguei o avião para ir, eu ouvi essa música. Já tinha escutado várias vezes. Tem música que você escuta a vida inteira, mas tem hora que ela tem um significado diferente, não tem? Foi essa. E Deus falou comigo assim, meu filho, se vier o ouro eu dei, se vier o bronze eu dei, se vier nada eu dei. Você vai me adorar do mesmo jeito? O que essa igreja está mostrando aqui é o seguinte, olha, seja em liberdade, seja em perseguição, nós vamos orar a um Deus que é poderoso. Mas se é a partir da perseguição que nós vamos crescer, que assim seja. Se é 2022 que precisa para mudar a nossa vida, irmãos, amém, que venha 2022. 2022 vai acabar com a juventude. Eu vou te falar um negócio aqui como pastor dessa juventude, dessa igreja, não vai, sabe por quê? Se eu oro 2 horas, eu vou orar 4. Entendeu? Não vai. Não vai. Quanto maior o adversário, mais preparo nós temos. Talvez você está com medo porque você não se preparou para enfrentar o adversário que Deus já disse que vem. Então, por fim, o que está acontecendo aqui é o seguinte: agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos. Deus não está ignorando as injustiças que são feitas comigo e com você não, irmão. Deus não está de olhos fechados para quem está sendo maldoso, para maledicência, para quem está tentando destruir a igreja. Deus está vendo tudo. Você acha que essa galera vai sentar um dia e vai desfrutar de uma mesa farta quando a 7ª trombeta soar? Você está achando que no fim dos dias quem perseguiu, quem pichou a igreja, quem disse que todo pastor era ladrão, quem generalizou a igreja, quem disse que você era bobo de ir para a célula, você acha que no fim das contas vai desfrutar do que você vai desfrutar? Deus está vendo. E a oração é o seguinte: Senhor, considera o que estão fazendo e capacita o teu povo, os teus servos, para quê? Para anunciar a tua palavra corajosamente. Eu estou aqui hoje para te desafiar, para te inspirar e para te convocar a anunciar a palavra corajosamente. No momento de dificuldade é que surgem os melhores pregadores. Hoje você vai sair daqui com palavras que você não imagina. Hoje Deus vai te entregar sermões que você nunca imaginou que ia ter. Porque a nossa oração é por palavras corajosas. E mais do que isso, eles pedem o seguinte: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. A vontade de Deus é que existam milagres e sinais incontáveis entre nós. A vontade de Deus é que existam curas entre nós. A vontade de Deus é que exista manifestação visível da glória dele aqui. A vontade de Deus é que a mão que entrou um pouquinho para trás vai para frente, a perna que entrou um pouquinho atrofiada volte. Nós temos que ter essa fé. Você tem essa fé aqui, irmão? Você tem essa fé para orar por milagre? Eu estou disponível para viver um tempo de milagre.
Um tempo onde nós vamos ver pessoas saindo da cama, onde nós vamos ver coisas incríveis acontecendo. A resposta que eles estão querendo dar para a perseguição é o seguinte: nós vamos mostrar quem é o Deus que nós servimos. Nós vamos pregar a palavra, e ao pregar a palavra, eles vão ver que Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar os cativos, Ele é poderoso para fazer coisas que ninguém pode fazer. Então, Senhor, nos capacita. Eles estão pedindo capacitação aqui, gente, não é para rodar no poder, não é para ficar rolando no chão, não é para ficar adivinhando o RG de ninguém. Eles estão pedindo ousadia, é para pregar a palavra. A ousadia que nós temos que pedir é para pregar a palavra. As Sagradas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, aponta para Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia termina na cruz. É essa coragem para pregar a palavra, essa coragem para anunciar quem é Jesus. Eles estão pedindo coragem sem perder o foco. Não dá para perder o foco mais, cara. Não dá para perder o foco. Se você entrou aqui sem foco, pega o foco de novo. Se entrou aqui desfocado, pega o foco de novo. Pastor Tiago Gomes colocou uma lente nova no olho. Não sei se ele falou com vocês. Está falando para todo mundo. Olha lá, glória a Deus. Tirou óculos, né, pastor? Amém. Era um sonho que ele tinha. Sabe o que ele falou na primeira vez que ele usou? Ele falou assim: agora eu não vou precisar de algo para focar. Os meus olhos enxergam sem uma lente. Hoje quem levantar a mão eu vou enxergar. Talvez você está sem foco, você precisa de uma lente. As Sagradas Escrituras é a sua lente para enxergar. A Bíblia te faz enxergar de um jeito que você não enxergava. Eu quero finalizar. Diante das perseguições, em um tempo como o nosso, sabe qual que é a nossa resposta? O poder de Deus manifesto. O poder de Deus manifesta. A manifestação do poder de Deus vai silenciar as perseguições. A manifestação do poder de Deus vai validar o seu ministério. Se alguém está questionando a sua célula, meu amigo, sabe por que você tem que orar? Pela manifestação do poder de Deus. Aí eu quero ver alguém falar. Quando começar a ter milagre, quando começar a ter cura, quando começar a ter reconciliação, quando começar a ter batismo, quando começar as pessoas ver, ó, aquele lá era bandido, deixou de ser. Aquela lá, ó, vivia uma vida de adultério, ó como é que ela é fiel agora. Aquele ali era mentiroso, agora não fala uma mentira nenhuma, abomina a mentira. O que cala o mundo são os frutos. É tempo de deixar os frutos evidentes. E essa igreja está dizendo: mostra para eles o que tu fazes. E é o que nós temos que orar. Nós vamos ficar 12 horas aqui dentro, é lindo, mas é mais bonito lá fora, quando nós saímos transbordando do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. O último versículo diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Fica de pé no seu lugar. Depois que eles oraram, aquele lugar tremeu. É mais um terremoto. E esse terremoto, ele tem uma peculiaridade. A Bíblia não fala que houve um tremor quando eles ouviram a notícia ruim. A Bíblia fala que houve um tremor quando eles oraram. A Bíblia fala que a terra foi abalada quando eles falaram assim: não é a terra que vai nos abalar, é nós que vamos abalar a terra. Percebe como às vezes só o ângulo da visão muda tudo? Eles falaram assim, ok, falaram que ia matar o Pedro e o João, acharam que nós íamos tremer a perna. Não, nós dobramos os joelhos e a terra tremeu. E nós vamos orar por isso agora, por ousadia. Um povo ousado e ao mesmo tempo humilde, para entender que cresce na adversidade. Um povo ousado, mas ao mesmo tempo vulnerável, para aceitar a má notícia que vem e crescer a partir dela. Um povo forte, mas ao mesmo tempo fraco, para reconhecer que quem faz é um Deus Todo-Poderoso.
Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te pedir para que naturalmente você comece a clamar por condições de anunciar a palavra corajosamente. Comece a pedir de onde você estiver. Da forma como você achar que pode fazer, peça a Deus para te capacitar. Peça a Deus para tirar talvez o receio, peça a Deus para tirar o medo. Peça a Deus para transformar essa notícia tão difícil que veio em motivação para falar de quem Ele é. É hora de tremer a terra, recebendo o poder de Deus. Pai, a tua igreja está aqui, Deus. Estamos aqui, Senhor, disponíveis para ouvir sobre quem Tu és. Ao saber quem Tu és, os nossos joelhos se dobram, os nossos corações se rendem, e a nossa língua confessa que não há outro além de Ti. Santo Deus, capacita-nos para falar o que deve ser falado. Capacita-nos para enfrentar o que deve ser enfrentado. Vem, Senhor, com ousadia e poder, colocar sobre cada uma dessas línguas aqui autoridade para falar sobre quem Tu és. Senhor, que esse terremoto estremeça a nossa percepção de mundo. Que esse terremoto faça o mundo enxergar que não há outro além de Ti. Senhor, leva embora toda a timidez agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço que quem sente que não consegue falar sobre o Teu amor, seja destravado agora em nome de Jesus. Vem com Teu Espírito. Nós clamamos por novos pastores e pastoras, novas células abertas, novas igrejas nascendo, um povo cheio do Espírito Santo. Capacita quem pensou que nunca ia falar sobre o Seu amor. Capacita quem achou que não precisava falar sobre o Seu amor. Capacita os adolescentes aqui, Senhor, em nome de Jesus. Capacita as crianças de cola que estão aqui, Pai. Capacita os idosos, as idosas. Não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, Deus, em nome de Jesus, se tem alguém ferido, Deus, nesse momento que o Senhor venha curar. Se tem alguém que foi ferido e disse que nunca mais ia liderar nada, Deus, restaura isso em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que feriu, Deus, propositalmente alguém, numa ação impensável, perdoa, Pai. E nos ajude a ser uma igreja impulsionadora. Nos ajude a ser um povo sensível aos furacões que vêm em nossa direção. Pai, nós te amamos muito e eu quero te agradecer pelo privilégio de ser alguém que enxerga uma igreja agora disponível para receber do Teu poder. Eu te agradeço, Deus. E eu peço que de fato o Senhor venha e abale as nossas estruturas. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração. E repita comigo: Senhor, meu coração é Seu. E a partir de hoje, eu quero ganhar mais corações para o Senhor. Me capacite, me dê ousadia, me dê coragem, me dê palavras, me permita entender as Escrituras, me gera um amor por estudar a Tua palavra, e que eu nunca mais permaneça de lábios fechados, em nome de Jesus, amém. Erga as tuas duas mãos para o céu, e dê um forte aplauso a Jesus Cristo. Glória a Jesus, Deus te abençoe.